O seu filho tem pé chato? Quer entender melhor sobre isso? Bom dia, meu nome é Thiago Doyle, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o pé plano infantil, ou pé chato de criança. A criança normalmente tem pé chato na sua evolução, então até uns 4, 5, 6 anos é normal toda criança ter pé chato. O arco do pé vai se formando nessa idade. Isso se dá relacionado à frouxidão ligamentar das crianças. Todo mundo percebe que as crianças são bem mais flexíveis do que os adultos. E essa flexibilidade, por causa do peso corporal no pé e tornozelo, se traduz com a queda do arco. E conforme essa criança vai envelhecendo, esses ligamentos, tendões e ossos vão maturando e vão se tornando mais rígidos. E o arco do pé vai se formando. Após os 6 anos, se a criança não formou o arco do pé, provavelmente ela não vai formar. Mas o pé chato não é uma doença, ele é simplesmente uma posição diferente do pé. Nós teremos o pé normal, o pé chato ou o pé pronado, e o outro lado da moeda seria o pé muito alto, que é o pé cavo ou o pé supinado. O pé chato, nós sabemos que ele traz alguns prejuízos ou algumas diferenças a longo prazo e na própria marcha. Como as articulações dos ossos do pé estão numa posição diferente do normal, esse paciente tem uma transmissão de força diferente do pé e do membro inferior. E isso, a longo prazo, pode gerar alguns prejuízos, como aumento de artrose lombar e quadril por conta da rotação na hora da propulsão da marcha. Mas como eu falei, isso não é nenhuma doença, tá? Diversas pessoas, inclusive atletas, o Usain Bolt é um caso, Pelé é outro, ambos têm pé chato e ambos eram atletas de alto rendimento. Então isso não quer dizer que necessariamente a pessoa precisa de tratamento. Agora, para as crianças que têm dor no pé ou deformidades mais graves, seria sim interessante tratar. A palmilha não é um tratamento corretivo, a palmilha é um tratamento paliativo. A palmilha não vai ajudar a formar o arco do pé. Por isso que hoje em dia a gente não vê mais pacientes usando aquelas botinhas que a gente via antigamente na rua, porque a gente sabe que isso não tem um bom tratamento corretivo eficiente. A palmilha ela é utilizada para diminuir a dor para quem tem dor. Então, paciente que tem um pouco de dor, é interessante colocar uma palmilha para evitar doer. Mas, tirando a palmilha, esse pé vai cair na mesma posição, não vai formar o arco mesmo que utilize a palmilha toda hora. Para formar esse arco, para mudar a posição do pé, só com cirurgia, né? Mas a ideia, o tratamento cirúrgico, ele é mais indicado para os pacientes que têm dor, seja moderada a grave, ou as deformidades mais graves, que como eu falei, a gente sabe que isso vai ter um prejuízo a longo prazo. Existe uma cirurgia que se faz para crianças, que é uma cirurgia menor, é uma artrorrise da articulação subtalar, onde nós colocamos o tálus de calcâneo na sua posição natural, ou que seria uma posição normal do pé, e colocamos uma prótesezinha, um pequeno implante entre esses dois ossos no seio do tarso. Esse implante vai segurar os dois ossos na posição e ao longo do crescimento eles vão crescer naquela posição. E aí vai acertar a posição do pé. É uma cirurgia que se faz para crianças de 8 a 12, 13 anos mais ou menos, porque ela depende de potencial de crescimento. Então, não dá para fazer depois dos 13 anos, porque não tem tanto potencial de crescimento e o resultado da cirurgia vai ficar mais limitado. Pensando em operar, caso a criança tenha dor ou seja indicado, é melhor operar nessa faixa etária, porque, como eu falei, é uma cirurgia menor, mais simples e mais fácil de recuperar. Mas antes dos 8 anos não tem necessidade de operar, porque a gente ainda está muito em formação. E após os 13 anos, como eu falei, já não muda tanto fazer uma cirurgia com 15, com 25 ou com 35. A cirurgia vai ser semelhante à cirurgia do adulto. Então, vai depender realmente da parte clínica, se o paciente tem muita dor, se tem uma deformidade mais grave, para pensar em operar nessa faixa etária. Espero que tenha tudo ficado bem claro. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem. Até a próxima!